Gravando. Tá bom. E o que os irmãos acharam do capítulo 5? Alguma observação? Conseguiram ler bastante? Uhum. É mais facinho, né? Mas assim, Só 14 versículos em vez de que era do capítulo 1. Capítulo 1 era 25, né? Bem curtinho. Alguém tem alguma coisa que aprendeu? Um comentário a fazer? Uma pergunta antes da gente entrar e fazer versículo por versículo? Então, eu estava pensando que o Pedro, mesmo que ele era pescador e talvez não uma pessoa com muito estudo, ele parece talvez de tanta memorizar o Antigo Testamento e pensar nas coisas de Deus, ele escreve de uma maneira muito bonita, né? Quando ele está falando sobre os pastores, ele usa aquele paralelo, não assim, mas assim, 3 vezes, 4 vezes, 3 vezes, né? E como é no Salmo, né? E nos Provérbios, onde tem contrastes. E ele se expressa muito bem, né? Eu acho Sim. que é bonito ver como Deus usou pessoas eruditas como Moisés e também pessoas humildes como Pedro, um pescador. É. bom. É verdade. É verdade. A maioria deles, é interessante que no grego, 1 Pedro e 2 Pedro são diferentes um do outro e tem 1 Pedro, 2 Pedro é o grego mais difícil do Novo Testamento. Eu penei para traduzir. 1 Pedro já não. E nós sabemos que eles usavam o que a gente chama, o termo técnico, amanuense, ou seja, secretários, que eles ditavam e a pessoa escrevia. Não sei se esse livro, porque foi escrito em grego e provavelmente Pedro não falava grego como seu idioma principal, né? Ele falava ou hebraico ou aramaico da região dele. A gente deduz que talvez ele tinha um secretário, né, para ajudar ele, mas realmente ele tem as ideias e a fala certamente veio dele. Então ele certamente tinha a estrutura, a parte literária certamente veio dele, né? Ele escreveu o que ele quis dizer. Mas a perfeição do grego, especialmente em 2 Pedro, que é um grego muito difícil porque é tão preciso e um jeito que só um grego podia fazer, talvez é porque ele tinha ajuda, né? Mas realmente interessante isso. Uma outra observação, pergunta, dúvida? É interessante pensar. Tivemos um pastor que virou rei, que escreveu Salmos. Tivemos um pescador. Temos uma pessoa treinada como rabi e fariseu que escreveu. Temos os irmãos de Jesus, que imagino eram todos carpinteiros, sei lá. Interessante isso, né? Alguns eruditos, mas alguns não, muitos não. Vamos então para a passagem em si. E
vou pedir que a Heloísa leia versículos 1 e 2. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Certo. Eu vou procurar uma outra versão, porque tem uma dúvida aqui entre duas versões. Mas enquanto eu acho isso, o que os irmãos me dizem sobre esses dois versículos? Parece que o negócio de pastores que são dessas igrejas que só pedem dinheiro já tinha no primeiro século. Com certeza. O Pedro não foi o único a falar deles. A Paulo também falou. Já chegou o disco voador. Chegou. Não é para fazer bagunça, não. Chega atrasado, não vai fazer bagunça. Me perdoe. Imagina. Estava dependendo do carro dos outros hoje. O que aconteceu com o seu carro? Cadê ele? Vou dizer nada, não. Você foi trabalhar hoje? Tá mudo, é só aqui, pastor? É? Ficou mudo. Ficou mudo? E agora, tá me ouvindo? Pastor Lailton foi trabalhar? Tava fazendo a casa do Orlandinho lá, levantando um muro para ele. Ah, entendi. Então, eu quero ler esses versículos. Não dá para ouvir nada. Não está ouvindo? E agora? Melhorou? Internet não é. Tá ouvindo nada aí? Não sei como. É? Calma aí, Adair tá calma aí, ouvindo? tive ideia. Parece que ela não está ouvindo. Ela disse que ficou mudo. Vocês estão me ouvindo? Eu sim, Eu muito tô. bem. Eu tô. Tá ouvindo, Aldo? Sim, ouvindo bem. Olha o versículos 1 e 2 de novo. E eu quero ler na versão revista e corrigida. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com ele, testemunha das aflições de Cristo, Que pra gente. participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não está no atualizado, né? Esse tendo cuidado dele não está no atualizado. Não por constrangimento. Deixe-me dizer o que aconteceu, qual é a diferença, por que o motivo. A Adair está dizendo que ficou mudo. O que você tem? Calma, deixa eu ver se eu consigo arrumar alguma coisa. Fala para ela tem que a que gente sair está e entrar de ouvindo. novo, tentar. Tudo que a irmã está dizendo, mas vocês não estão ouvindo nada. O bom é sair e entrar novamente. Então, não sei se vocês sabem que nós não temos nenhum dos originais, né? Nós não temos a carta original que Pedro escreveu.
O que nós temos são cópias. Naquela época não tinha uma máquina de xerox. Tinha pessoas copiavam. Então era copiada palavra por letra, palavra por palavra e tal. E então o que nós temos é uma cópia de uma cópia de uma cópia. A gente não sabe quantas gerações. E tem o que eles chamam de, só para vocês que talvez fiquem, eu sei que é a primeira vez que eu vi isso, falei, quer dizer que a gente não tem toda a certeza o que Pedro originalmente escreveu? É verdade, mas as diferenças são pequenas, como, por exemplo, essa frase que eu falei aqui, tendo cuidado dele. Se você pensar bem, ele não afeta a nossa fé, né? O que nós temos são famílias de manuscritos. Só para você ter uma ideia, manuscritos do antigo filósofo Platão, nós temos 5, 6 que sobreviveram. Do Novo Testamento, nós temos milhares, talvez 5.000 ou mais. E eles são... vocês já brincaram aquela brincadeira telefone, onde alguém fala, todo mundo faz uma fila e alguém fala no começo, depois de terminar hoje, nós vamos sair para tomar sorvete. Aí, quando chega no fim, a pessoa falou, o pastor prometeu que ele vai comprar um canivete, né? Vai passando de pessoa em pessoa em pessoa e cada pessoa ouve diferente. Quando chega no fim, não tem nada a ver com o que foi falado inicialmente. Telefone sem fio. Telefone sem fio que chama isso? A mesma coisa acontece com cópias. Então, vamos supor que Pedro escreveu a primeira carta e mandou para a região da Turquia. Provavelmente ele ficou com uma cópia. Eu ouvi recentemente, tem um livro que eu quero ler que fala sobre isso, como foram escritas epístolas. E aparentemente, né, eles tinham medo que talvez a carta não chegaria, então eles faziam uma cópia da própria carta. E então foi para a Turquia e foi para diversas cidades que nós lemos no início. Aí alguém fez uma cópia dessa carta e levou para o Egito, para Alexandria. Aí daquela cópia foram fazendo várias outras cópias. E alguns pegaram lá na Turquia e foram para a Europa. Talvez alguém pegou a cópia do Pedro, do próprio Pedro, e fez cópias e ficou lá em Roma, etc, etc. O que acontece é que se entrar no início, né, terceira, quarta cópia, entrar um erro, uma mudança que alguém escreve sem perceber, isso permanece para os outros que vão copiar daquele. Então, se formam famílias de manuscritos. E há um debate. Acontece que Egito é muito árido, não tem muita umidade. E os textos que foram para o Egito, as cópias que foram para o Egito, são bem mais antigos, porque papiros, papiros é uma espécie de papel feito de uma planta que eles tinham lá. Esse papel, num lugar árido, que não tem muita chuva, não tem muita umidade, preservou muito tempo. Então, nós temos os manuscritos mais antigos na Alexandria, que são bem antigos mesmo, talvez 300 anos depois do Cristo, alguma coisa assim. Mas são poucos em comparação com os manuscritos que foram para a região da Síria, da Grécia e mais tarde para a Europa. E esses manuscritos nós temos
muitos, e isso chama-se a família majoritária, porque tem muitos. E algumas e aí a ciência de tentar descobrir qual é a original é muito interessante. Então, o que nós temos aqui nesse versículo? Nós temos os mais antigos, mas apenas 3 dos mais antigos não tem essa frase, o resto tudo tem. Então, alguns que seguem só os mais antigos, ignoram o majoritário, eles tiraram porque acharam que não era original. Mas tudo que eu tenho lido hoje indica que provavelmente devemos incluir essa frase. E faz sentido eu dizer por quê. Você dança aí mais tarde? Desculpa. Nunca toca. A gente ainda está, nós estamos ainda escolhendo o ritmo da festa. Sempre está no mudo. Tudo isso para explicar, não para deixar os irmãos sem confiança na Bíblia, porque nós podemos confiar, mas para dizer que há um debate aqui nesse versículo entre se devemos incluir ou não a frase. E eu creio que devemos incluir, que há boas razões, essa ciência que estuda textos antigos para decidir qual é o confiável, chama-se a ciência da crítica textual. Da crítica textual. E eles fazem isso com qualquer obra literária antiga que foi preservada por copiar manualmente, né? Então, você tem isso com Platão, com Aristóteles, com muitas outras obras literárias. Então, voltando para o nosso texto, eu quero que os irmãos percebam alguma coisa. O que nós chamamos, entre nós batistas, chamamos o líder dentro da igreja? Pastor. Né? Você vai ver essa palavra algumas vezes no Novo Testamento, mas eu quero que os irmãos vejam que na Igreja Batista nós temos o pastor e nós não temos alguém que a gente chama de bispo. Nas igrejas mais hierárquicas, a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, não sei da Igreja Luterana, mas você tem pastores, que são os padres, e você tem, acima dos padres, você tem os bispos. Eles fazem uma distinção entre pastores e bispos. Eu quero que você olhe nesse texto para ver que não há distinção entre pastor e bispo. Veja por quê. Aos presbíteros, que é um outro nome, era o nome mais comum do Novo Testamento. Aos presbíteros, a palavra presbítero literalmente significa homem velho, ancião. Mas era também um nome dado para esse cargo de pastor. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. O que ele deve fazer? O que o presbítero deve fazer? Pastorear ou apacentar o rebanho. Então, o presbítero deve servir de pastor. A palavra, literalmente, ele deve pastorear ou apacentar o rebanho de Deus que está entre vós. E essa frase, tendo cuidado dele, é a forma verbal da palavra bispo. Bispo, em grego, é episcopos. E aqui é literalmente episcopando.
um episcopo ou um bispo é um supervisor. Então, nós temos 3 títulos no Novo Testamento que se referem à mesmo ofício, mas cada um enfatiza uma coisa diferente. Então, você tem o pastor, que enfatiza a natureza de alimentar, de cuidar do rebanho. Você tem ancião ou presbítero, que enfatiza o fato que o pastor é alguém normalmente tem mais sabedoria, mais idade, ou falta de cabelo branco, um dos dois, tem mais experiência, então ele tem esse tipo de respeito. E presbítero ou episcopos, bispos, tem a ideia de supervisor ou gerente. Então, aqui nós temos ao presbítero exerça bem o ofício de pastor e o ofício de bispo. Seja um bom bispo e um bom pastor. Então, nós temos a equivalência dos 3. Olha comigo rapidamente, sem perder o lugar aí, vamos para 1 Timóteo 3. E aqui nós temos as qualificações de um bispo. Ele diz assim: esta é uma palavra fiel se alguém deseja o episcopado. O que é o episcopado? É o ofício, o cargo de bispo. Se alguém quer ser um bispo, excelente obra deseja. Convém, porém, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso. Eu tenho um problema com o meu programa quando eu penso, eu estou vendo que eu estou lendo a versão errada. Só um minuto que eu vou achar a versão correta. Eu pensei que eu tinha ido para a versão correta e ele fechou. Perdão. Eu tenho alguns problemas. Fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, tudo essas coisas, governe bem a sua própria casa. Quero saber como que é que um bispo católico vai poder governar bem sua própria casa e criar seus filhos, já que ele não pode casar. Isso é outra conversa. Mas nós sempre aceitamos isso como descrição do ofício de pastor, não é mesmo? Porque é a descrição de pastor. E mais tarde, nós temos, eu acho que é em Tito, deixa-me olhar. Nós temos as qualificações dos líderes em Tito, capítulo 1. Versículo 5, por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te escrevi, nota presbíteros, anciões, homens velhos, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução,
nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Então, veja que ele coloca bispo e presbítero, ele cambia, são intercambiáveis, a mesma coisa, e a descrição do presbítero de Tito 3, de Tito 1:5, é o mesmo que ele nos dá em 1 Timóteo 3. Está percebendo isso? Então, esse é o motivo porque batistas creem que não existe uma hierarquia com os bispos acima dos pastores, mas que pastor, bispo e ancião é tudo o mesmo ofício. São nomes diferentes para o mesmo cara dentro da igreja. E um dos fortes lugares que a gente percebe isso é justamente em 1 Pedro, capítulo 5, onde o presbítero é instruído a pastorear o rebanho de Deus e, dependendo da sua tradução e o texto que sua tradução segue, ele é também instruído a ser um bom gerente. Né? Então, isso é uma aula de doutrina que você não estava aguardando ter uma aula de teologia hoje à noite. Nota uma outra coisa, que o João Calvino disse que pastores têm tido 3 tentações ao longo dos anos, e Pedro lida com as 3 tentações. Uma tentação, Calvino disse preguiça, mas a ideia de fazer por pura obrigação. Alguém tem que ser pastor e eu estou aqui para... Eu tenho que fazer... É a minha profissão e eu estou fazendo aqui porque eu tenho que fazer, porque eu sou obrigado a fazer. Isso é um tipo de tentação. Outro é usar o pastoreio, o pastorado de uma igreja para ficar rico, fazer por sórdida ganância. Não é errado o pastor ganhar para ser pastor. É pecado o pastor ser pastor para ficar rico. Esse é o pecado com que ele lidera aqui. E o terceiro se encontra no versículo 3, que ainda não lemos, eu vou ler agora. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, o dominador tem alguns que são autoritários e gostam de mandar nos outros. E eu lembro uma vez, quando eu estava indo para o seminário fazer mestrado, eu tinha que trabalhar e eu vi alguém que estava perguntando se tinha... um pastor precisava de um pastor auxiliar, né? Eu pensei, vou entrevistar esse pastor. Aí, quando eu fui entrevistar esse pastor, ele falou assim, que o rebanho dele, que o ministério era a vida dele, que o rebanho dele ligava para ele para pegar a opinião dele antes de comprar um eletrodoméstico, por exemplo. Eles não faziam nada sem consultar ele, sem pedir permissão. Eu falei para ele, tô fora. Mas a tentação existe entre pastor, para poder mandar. Se você pode tirar selfie ou não, se pode usar. Tinha um pastor na República Dominicana que saiu da igreja do meu sogro, depois fundou uma igreja. Ele, duvido que ele é salvo, ele está no mundão agora, mas conta-se que de tempos em tempos,
mudava o que era permitido. Primeiramente, não era permitido joias em mulheres. De repente, a esposa do pastor aparece dizendo que agora é. Aí não era permitido isso, depois era, depois não era mais. E é constante fluxo, constante... dependendo de que lado da cama saiu o pastor, porque o que regia a igreja não era a palavra de Deus, mas era o pastor. Essa tentação de ser uma pessoa autoritária, dominadora do rebanho. E eu, que sou pastor há mais que 25 anos, sei que existe a possibilidade de poder dominar sobre o rebanho, porque muitos olham para o pastor como uma autoridade. Então, veja que ele nos dá aqui, para cada tentação, tem o antídoto. Se a tentação é preguiça ou fazer por obrigação, no versículo 2 ele diz, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Ou seja, não por obrigação, e esse espontaneamente significa mais voluntariamente. Deus não quer que a gente o serve por mera obrigação. Nós temos que servir a Deus. Isso não é só para pastor, mas para pastor especialmente. Nós temos que servir a Deus porque a gente ama a Deus. Porque Deus nos colocou nessa posição e nós fazemos isso porque nós gostamos. Lembra o que Deus diz sobre o contribuir em 1 Coríntios 9, que a gente deve contribuir não por obrigação, mas porque Deus gosta de quem dá com alegria. Então, se você contribui na igreja porque eu tenho que dar meu dízimo e é obrigação minha, Deus não quer o seu dinheiro. Ele quer que você entrega o seu dinheiro, mas ele quer que você faça isso com alegria, não por obrigação. E a mesma coisa ele diz para o pastor. Alguns pastores fazem por sórdida ganância, mas ele diz para não fazer para ficar rico, mas de boa vontade, que é realmente uma boa tradução, mas significa com sinceridade, por interesse no trabalho de Deus, né? Em outras palavras, a igreja tem o dever de sustentar seu pastor, mas pelos olhos do pastor é consequência do seu trabalho. O seu interesse não está no dinheiro, está no rebanho que ele tem que pastorear. Ele quer, o interesse dele não está nas recompensas materiais, mas na mudança eterna e espiritual nas vidas do seu rebanho. E quanto a ser dominador do rebanho, aqueles que foram confiados a nós, o pastor não tem o direito de mandar nas ovelhas. Ele é um líder de verdade. E nós vamos ver no versículo 5 que a igreja tem que se submeter ao seu pastor. Mas ele não é o rei da igreja. A igreja congregacional. Como que ele exerce sua liderança? Duas formas e apenas duas formas. Ele ensina a igreja. Isso não está na passagem, mas o que está na passagem é que ele é exemplo para a igreja. Não como dominador dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos, exemplos do rebanho. Então, o pastor exerce seu trabalho não dizendo que celular você pode comprar, se você pode ou não ter uma festa na sua casa, se você pode ou não pode fazer tal coisa. Ele ensina o que a palavra de Deus diz, fielmente, domingo após domingo, abrindo a Bíblia, tudo que ele diz tem que
tem que estar na passagem de tal forma que o ponto central da sua mensagem é o ponto central da passagem que ele prega. Ele não tem o direito de colocar seus pensamentos. E depois ele é um exemplo daquilo que ele prega. Se ele prega que você tem que, como a Bíblia diz, ser temperante e paciente, ele não tem o direito de ser explosivo e briguento, né? Se ele prega que você precisa disciplinar bem seus filhos para ter filhos que obedecem, são herdeiros, ele precisa ter uma casa que também está em ordem. E assim por diante. Então, essas duas coisas. Esse exemplo aqui não é perfeição, né? Existe um pastor perfeito. Se fosse, eu não poderia ser pastor, porque se tinha que ser perfeito, eu teria que sair do ministério. Ele não está dizendo perfeição, mas ele está dizendo alguém que vive o que ele prega. E quando ele tropeça e quem não tropeça. Quando ele peca e quem não peca. Ele faz o que a Bíblia ensina, e isso também serve de exemplo. Pedindo perdão, indo a Deus, pedindo perdão quando ele ofende publicamente, também é a mesma coisa. Então, isso eu acho que é uma passagem muito importante. Eu esqueci de mostrar uma coisa. Rogo, pois, aos presbíteros. Esse pois está ligando o que está dizendo com o capítulo anterior. E eu acho que está ligado com esse pensamento. No capítulo 4, versículo 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Deus vai julgar, está começando a julgar com perseguição e com dificuldades a casa dele. Quem acima de todos tem que estar pronto? E quando ele começa na casa dele, ele começa com os líderes. Os líderes precisam ser bons líderes. Nota como ele não diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, apóstolo de Jesus Cristo, que ele era apóstolo, ele não era apenas um presbítero. Ele se humilha e se coloca do lado deles. Testemunho dos sofrimentos de Cristo. E um comentarista que eu li disse... E quando ele testemunhou os sofrimentos de Jesus Cristo, ele negou Jesus Cristo 3 vezes, né? Mas ele é co-participante da glória que há de ser revelada, ou ele está se referindo ou ao fato que ele viu a glória que há de ser revelada no monte de transfiguração, ou que ele é que nem nós, ele é participante agora da glória que um dia vai ser revelada. Ou seja, Deus restaura aqueles que caem. E Pedro é um excelente exemplo disso para nós. E versículo 4, pastor Arthur. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Imarcessível diz que significa que não desbota, não murcha. E coroa tem 2 palavras no grego que são traduzidos ao português como coroa. Um é a coroa de rei, que é diadema, mas essa coroa não é coroa de rei. O pastor não se tornará rei quando o Supremo Pastor se manifestar. Essa coroa da glória está se referindo à coroa do vencedor. Hoje, quando alguém vence, a gente dá um troféu, a gente dá uma medalha. Naquela época, eles davam uma coroa, aquela coroa de samambaia, né? Por isso que a nossa coroa não murcha, porque samambaia, eu ganhei o troféu. Cadê? Murchou. Isso. Então, literalmente. Então são dois
duas palavras gregas com dois significados distintos, né? Coroa de vencedor e a coroa de rei. E ele está dizendo que o pastor que exercer bem a sua função de pastor será recompensado pelo Supremo Pastor. Como Deus é maravilhoso, né? Tudo que nós temos é de graça. E se eu sou um bom e fiel pastor, eu estou fazendo o meu mero dever. Ele me chamou para esta tarefa, eu tenho que ser fiel. Eu sou um escravo, um servo dele. Eu não tenho direito a reclamar ou fazer do jeito que eu quero. Mas se eu sou fiel, eu não preciso ser espetacular. Se eu sou fiel, ele me promete uma coroa de vencedor de glória. Ele faz esse tipo de promessa para todos os cristãos, não para só os pastores. E se a gente for fiel, nós já estamos recebendo a salvação, mas ele vai dar algum reconhecimento para a gente por nossa fidelidade, que para mim é graça sobre graça. Já é graça entrar no céu, né? Já é graça estar na presença dele para todo sempre. E ainda ser recompensado porque eu fiz algumas poucas coisas para ele aqui na terra, para mim é graça sobre graça. A gente não merece nada que nós recebemos. Uma pergunta ou dúvida sobre os primeiros 4 versículos? Comentário? Não é dúvida não, pastor, mas o senhor explicando aqui, né, principalmente sobre a palavra que Pedro usou aqui quando ele coloca, né, eu presbítero como vós, faz, né, assim, uma lição de humildade. Sim. Me fez lembrar acho que é João 21, quando ele está na presença de Jesus Cristo e o Senhor fala para ele, né, apacenta as minhas ovelhas, né? Sim. Então, acho que ali ele recebeu do Senhor uma lição muito grande de humildade diante de tudo que ele tinha feito e passado. Então, me fez lembrar essa passagem. E também, quando o Senhor estava explicando no versículo 3 sobre os pastores que são dominadores, né? E eu não tinha lido em outra versão, aí abri aqui a corrigida, na hora que o senhor começou a fazer a leitura, a gente abriu aqui a corrigida, e no versículo 3, ele vai colocar uma frase que não tem na atualizada, né, nas mesmas palavras, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Na atualizada fala os que lhe foram confiados, né? Tem um peso diferente, né? Na escrita, né? A herança de Deus, eu acho que foi bem mais forte, assim, para ter esse entendimento, né? De que não foram confiados ao pastor, é a herança de Deus, pertencentes a Deus, a igreja de Deus, né? Sim. E deixe-me dizer que nisso não é questão de texto original, não. É questão de interpretação e a corrigida estava traduzindo de uma forma mais literal, porque é literalmente a palavra usada para herança, Cleiron, né? E só uma coisa aqui de Deus não está no texto grego que eu estou olhando. Nem como dominadores da herança. De Deus, eu não sei se isso está em outro manuscrito. Eu ia só comentar mais uma coisa sobre Pedro e Cristo dizendo pastoreai o rebanho de Deus, pastoreai minhas ovelhas. Aquela cena em João 21 é justamente a restauração de Pedro, né? Ele havia negado Jesus 3 vezes e Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Pedro até ficou aborrecido, mas toda vez que Pedro dizia sim, eu te amo, ele dizia, então apacentai meus cordeirinhos, apacentai minhas ovelhas.
E assim foi a restauração dele, né? Sim, eu sei que você me ama, Pedro, mas agora que você aprendeu, você tem que ser um bom pastor. Interessante. Muito obrigado, Heloísa. Vamos para o versículo 5. Irmã Neia, tira do mudo e lê o versículo 5 para a gente, por favor. Agora sim. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus reviste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Há um pouquinho de dúvida sobre se esses anciãos aqui, que é a mesma palavra de presbítero, é a mesmíssima palavra no grego. Você está falando sobre os jovens precisam respeitar os mais velhos dentro da igreja, ou se ele está falando sobre o cargo de pastor, que os jovens precisam ser submissos aos pastores. O que os irmãos acham? Eu acho que faz mais sentido, não sei, né? Mas a gente estava conversando hoje à tarde, eu até tinha conversado com o Arthur, né? Para mim não faz muito sentido quando Pedro está falando sobre como deve ser o trato na igreja, o pastorado, e depois já vai falar para os jovens, não parece que não faz. Para os jovens respeitarem os velhos. Não parece que não faz assim uma ligação. Eu sei que tem nas nossas Bíblias tem uma divisão, né? Sim. E aí vai falar que são vários conselhos. Mas não faz, para mim, não estava fazendo muito sentido. Aí, agora que você falou da palavra, faz mais sentido para mim, não sei, né? Pensar em respeito aos pastores. Sim. Mais alguém quer opinar? Então, essa é a minha pergunta para hoje à noite. Esses jovens são assim, de jovens de mais novos, ou quem não é pastor, quem não é presbítero? Literalmente, são jovens moços, mas estaria no masculino porque é coletivo, então não necessariamente se refere só a homens moços. O que me ajudou a pensar foi o seguinte: ele está lidando com dificuldades ou problemas específicos de cada grupo, né? Ele não está lidando com todos os relacionamentos dentro da igreja, né? Ele não está falando sobre marido e mulher, ele não está falando sobre filhos e adultos, ele está falando sobre várias coisas. Eu já tinha falado antes, no capítulo 3, tinha falado sobre as mulheres com os maridos descrentes, ele tinha falado sobre os maridos com suas esposas, ele tinha falado escravos e com mestres. E aqui ele está falando dentro da igreja, presbítero, e quando você pensa na igreja, quem são as pessoas que mais precisam aprender a se submeter aos anciãos, aos pastores? Não são jovens. Você tem visto todos aqueles protestos que ficaram violentos nos Estados Unidos? Você já viu qual é a idade média das pessoas que estão protestando lá?
São Não jovens, todos jovens. com exceção de um homem provocador que tinha 75 anos, que o policial empurrou ele, caiu, bateu a cabeça, mas é tudo jovem. Por quê? Porque é o jovem que é rebelde, é o jovem que desafia a autoridade. Então, eu creio que faz mais sentido, nota a palavra semelhantemente. Ele está continuando a conversa. Por que esse semelhantemente, se ele vai mudar de assunto completo e falar para jovens respeitar, ele não usa essa palavra, tem uma palavra que ele poderia usar, ele usa a palavra sujeitar-se ou submeter-se aos pastores. E ele também não está excluindo os demais membros da igreja, mas ele está focando nos jovens que têm uma tendência de ser rebeldes, né? Vou dizer mais uma coisa. Como eu sou ancião, eu esqueci. É normal nessa idade. Pastor, enquanto o senhor vai pensando aí, estava pensando esses dias aqui, eu lembro que eu até, não sei se falei para algum dos irmãos, mas eu pensei junto aqui com a minha esposa uns dias atrás, pensei comigo, como esses chineses são perspicazes, né? Eles arrumaram um vírus que só mata gente de idade. Foi o que eu pensei naquela época, já faz uns dias. Porque, de certo modo, os idosos são um tipo de esteio da moral e dos bons costumes que mantém as coisas andando no caminho certo, né? E aqui a gente vê o apóstolo dando uma orientação aos jovens para submeterem aos idosos, né? Com humildade, no sentido talvez de aprender. E a ideia de possivelmente são pastores idosos, né? É um conceito muito bacana, né? Aí eu fiquei pensando aqui, né? Imagina se eles arrumassem realmente uma maneira de matar todos os velhos, como é que a sociedade ficaria bagunçada sem aqueles que seguram os pilares dos fundamentos da sociedade, de tudo, que não deixam as coisas mudarem. Sim. Eu lembrei o que eu ia dizer. Esse submeter-se não é, mas eu creio que não é a obediência de um escravo. Ou seja, o pastor é capaz de errar. E lembra que isso não significa que você tem que fazer tudo que o pastor manda, especialmente quando ele já acaba de dizer para o pastor, para não ser dominador. É muito mais fácil submeter a um pastor que lidera como exemplo, que ensina na palavra de Deus, que quando você vem com uma dúvida ou você vem com argumento, ele abre a Bíblia e mostra, do que pastores que são gananciosos, preguiçosos e que são dominadores, né? Então, eu quero dar esse porém, de que isso não significa... Eu já estive em reuniões de diácono onde o diácono fala, discordo, mas você é o pastor, então o que você fazer é como se você é o dono da igreja, você faz o que você acha. Não é bem assim que deveria ser, né? Pelo menos não é a minha visão de liderança pastoral, e onde o pastor decide. Se o pastor não convencer, fazer o quê, né? Vamos trabalhar juntos. Continuando, tem que achar a versão correta. Ainda
outro sim, trata de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Então, aqui, devemos ser humildes, e a ideia de colocar a roupa de humildade. Aí eles citam um versículo de Provérbios 3, versículo 34. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Tiago também cita esse mesmo versículo. Soberbo aqui é o arrogante. E ele está dizendo para todos nós, pastores jovens, todos nós dentro da igreja, precisamos ser humildes e não arrogantes, não donos do saber, não ditadores, uns com os outros. Versículo Aí, 6. Mark, só uma pergunta. Aí nessa parte, na versão em inglês, dá a ideia de que ele mudou, que não está falando só com os jovens, está falando com todo mundo. No português, eu estou vendo que cingindo-vos todos, esse todos não é tão específico como é colocado em inglês. O que é que você acha? Que ele agora mudou, não está falando mais com os jovens, está falando com a igreja toda? É o que eu acho. Eu acho que o cavalo da pessoa que estava dividindo os versículos tropeçou no lugar errado. Ele deve ter tropeçado depois dos mais velhos. Rogo-vos igualmente aos jovens sede submissos aos que são mais velhos. Ponto. Isso deve ir com o versículo 4. Aí ele muda de assunto, novo parágrafo, onde começa outro sim. Na verdade, é a palavra mas todos, e ele abre para toda a igreja, e não só para os pastores ou jovens. Eu creio que dividir no lugar errado. Agora, isso é uma interpretação, porque a Bíblia, na carta que Pedro escreveu, não tinha nem divisão de palavras, muito menos de ponto, e vírgula e parágrafo, não tinha nada disso, era tudo escrito, tudo junto. Eles não tinham nem espaço entre as palavras. Interessante isso. Unciais. Sim. Irmão Aldo, leia os versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu não sei se eu entendi errado. O irmão disse, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. A palavra é sob, debaixo da poderosa mão de Deus. Né? Está certo. Ele pega a dica, né, com humildade, né? Humilhai-vos, portanto, sob ou debaixo da poderosa mão de Deus. Eu não estou tentando envergonhar o irmão Aldo, só destacando o fato que humildade se coloca debaixo, né? A pessoa humilde se coloca debaixo, ele não é sobre, ele é por baixo. A poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, esse oportuno não está no original, é uma boa interpretação, mas a ideia é para que, em tempo, ele vos exalte. Ele não nos fala quando que isso vai ser. Mas se nós nos humilharmos debaixo de Deus e nos submetermos a Ele, quando chegar a hora certa, Ele vai nos exaltar. Um autor que eu li hoje me deu uma coisa que não tinha percebido antes. Nota no versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Nota que o lançando aqui
é gerúndio, o particípio, no grego é particípio. Humilhai-vos, como que você faz isso? Você lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Como que isso é um ato de humildade? Porque, de duas formas. Uma é que quando a gente se submete uns aos outros, a gente tem medo que alguém vai pisar tudo na gente, né? Quando o jovem é submisso ao pastor, ele pensa que e se o pastor ficar me maltratando? Quando nós somos humildes uns para com os outros e nos colocamos debaixo dos outros e nos submetemos uns aos outros, a gente tem medo que as pessoas vão nos abusar, vão nos maltratar. Então, a humildade diz, tudo bem, mas eu coloco isso nas mãos de Deus. Eu lanço sobre ele a minha ansiedade, para ele me cuidar de mim e eu não cuidar de mim. Então, o deixar ele cuidar, deixar Deus cuidar da minha pessoa é um ato de humildade. É colocar ele no comando e eu debaixo do cuidado dele. Mas ele é digno, não é? Porque ele tem cuidado de nós. Será que alguém vai chegar no céu e vai falar, eu deveria ter resolvido mais os meus próprios problemas, ou ele vai dizer, eu deveria ter entregado mais coisas a Deus resolver? Né? Qual que vai acontecer? Alguma pergunta, dúvida sobre versículos 6 e 7? Anita, por favor, leia versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Mais uma vez, a exortação para sermos sóbrios, levarmos a vida a sério e vigilantes ou alertas, porque tem inimigos por aí, e o maior deles é o diabo, que ele está com fome, ele fica rugindo, e a gente tem que ficar acordado e vigilante para não ser pego de surpresa, porque ele quer nos derrubar na nossa fé. Ele quer nos destruir. Ele está falando em termos gerais. E como que nós devemos reagir aos ataques de Satanás? Bem, eu sei, se eu estiver fora no mato e um leão de repente aparecer e me atacar, minha reação vai ser correr, né? Não que ia dar muito certo, porque o leão ia me pegar, mas ele não diz para correr, ele diz o que no versículo 9? Resistir. Resistir, firmes na fé, ou seja, na nossa confiança em Deus. Essa palavra resistir é a mesma que ele coloca um pouco antes, onde ele diz que Deus resiste aos soberbos. Em outras palavras, quando Satanás vem lançando suas dúvidas ao pé do nosso ouvido, quando ele vem semeando tentações em nosso coração, quando ele vem falando, nos desanimando, nós devemos dizer não. Eu creio no que a palavra de Deus diz. Nesse meu estudo de Romanos 6, o Martin Lloyd Jones colocou uma coisa muito interessante, que muitas vezes, quando um crente cai e peca, especialmente se for um pecado que ele considera sério, que uma das primeiras coisas que ele faz,
que o crente muitas vezes pergunta é: será que eu sou crente? Será que eu sou salvo mesmo? Será que depois que eu fiz isso de novo, será que eu realmente sou salvo? E Martin Lloyd Jones diz: não faça essa pergunta. Não é assim que você deve reagir. Você deve reagir assim. Se você está crendo em Jesus Cristo como seu Salvador, você deve reagir assim: claro que eu sou salvo. Eu morri para o pecado e estou vivo para Deus. Não fui coerente com isso, mas eu morri para o pecado. Graças a Deus, quando Cristo morreu, eu morri com Ele para o meu pecado. Os irmãos não imaginam como isso é um alívio para a alma atribulada com seus pecados. Devemos ser sóbrios, levando o pecado a sério, devemos ser alertas, mas uma coisa que o diabo fala para a gente é: uma vezinha não vai fazer mal. E depois, quando a gente cai, ele vem acusando e fala: agora você não presta e Deus não pode usar mais você e você talvez nem salvo é. Está entendendo? O que nós devemos fazer? Resisti-lo, como assim? Falando: não, eu creio em Jesus Cristo, ele diz: todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Eu estou crendo, a promessa dele me garante. Eu morri para o pecado, eu não vou dar ouvidos para você. Quando a tentação vem, não, eu morri para o pecado, não vou dar ouvidos para você. A minha pátria está no céu, eu não vou escutar essa conversa. Isso é o resistir. Paulo fala em Efésios 6 da armadura de Deus, que a gente emprega para resistir. Né? E outro encorajamento não é só nós, né? É a batalha de todo crente. A Irmandade está sofrendo as mesmas coisas. E agora nós temos uma grande promessa, e eu vou pedir para a irmã Josi ler versículos 10 e 11. Ora, o Deus de graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Uhum. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Maravilhoso isso, né? Então, Amém. é um encorajamento para a gente ficar firme, porque nós vamos sofrer sim, mas depois de um pouquinho, talvez não é algumas horas, talvez nem alguns dias, talvez só até o final da vida. Só até o final da vida. Sim, mas depois o que nós vamos receber, né? Em comparação com os milhares de milênios da eternidade, né? Esse sofrimento é só um piscar de olho que nós estamos experimentando, não é nada, né? Só um pouquinho. E ele vai nos aperfeiçoar e nos firmar e nos fortificar e fundamentar. Isso não é o futuro, isso é aqui na Terra. O sofrimento leva a essas coisas. E esse domínio aqui é o poder. A ele seja o poder, a força, pelos séculos dos séculos. Amém. Pastor Lailton, leia versículo 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Eu sempre pensei que esse por meio de Silvano está dizendo que Silvano foi o secretário que anotou. Silvano é a mesma pessoa que Silas. Mas eu li um comentário que me convenceu que provavelmente Silvano era o carteiro que levou a carta. Eu estou mandando isso por meio de Silas, ele vai te entregar. E aí faz sentido o fato que ele diz ele é fiel irmão, porque ele vai entregar essa carta com fidelidade. Ele vai
essa encomenda que eu estou dando para ele, ele vai cumprir. E ele resume a carta dele, que era de exortar e testificar. Então, nós temos a doutrina, mas nós temos prática. E isso resume bem o que ele o que ele escreveu. E a irmã Afra, leia versículo 13, por favor. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vós sauda como igualmente meu filho Marcos. Não. Quem que é essa que se encontra na Babilônia? É a igreja. A igreja? Que igreja? A Babilônia? E que era semelhante à Babilônia. É? E uma cidade que era semelhante à Babilônia. Roma. A maioria dos comentários acha que é Roma. Por quê? Porque provavelmente, pela tradição, Pedro estava em Roma mais ou menos a época que essa epístola foi escrita. E a Babilônia não era uma cidade importante mais. A essa altura é uma cidade quase desconhecida, ignorada. Já teve seus dias de glória no Novo Testamento, mas agora a essa altura não era mais. Então, muitas crê-se que essa Babilônia provavelmente era um nome que ele deu a Roma. E se você voltar para o início da epístola, onde ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Dispersão tem a ver com o fato que eles foram espalhados pelo mundo, que aconteceu para os judeus quando Roma invadiu e levou cativo os judeus lá para a Babilônia. Então, eu acho que ele não está falando em código aqui, mas ele está usando a sua imaginação para falar, olha, vocês são como os judeus da dispersão, espalhados no mundo inteiro, e eu estou escrevendo como se eu estivesse escrevendo da Babilônia, que é Roma. Então, é por isso que ele talvez está falando nesses termos. E essa, aquela ou ela que se encontra na Babilônia, também eleita, provavelmente é a igreja toda e não só uma pessoa, uma mulher lá. Interessante que é feminino. Então, ele provavelmente está falando, sim, da igreja que está em Roma. E versículo irmã Josefa. Sim. Saudáveis uns aos outros, com óscula de amor. Paz a todos que vos é. Peraí, desculpa, pastor. Paz a todos vos que vos acheis em Cristo. Isso. Eu acho que eles eram brasileiros, porque é para eles cumprimentar uns aos outros com um beijo de amor. Como brasileiros se saúdam, né? Mandam um beijo, um abraço. O Paulo mandava, às vezes, falava saudai-vos uns aos outros com o ósculo da paz, né? Não, com ósculo santo, que é o beijo, né?
E ele termina: paz a todos vós que vos achais em Cristo. Algum comentário? Pergunta sobre o capítulo 5? Ainda falando sobre a eleita que está na Babilônia, passou da dispersão dos que estavam dispersos. O pastor chegou a ler algum comentário ou pensa dessa forma que foi a Babilônia, que Roma, que fez com que esses crentes fossem dispersos? Não li isso. Eu acho que é só um dispositivo literário que ele está usando, uma comparação, uma analogia que ele está usando, né? Eles estão dispersos nessa cidade e ele é como se ele estivesse na Babilônia, né? Porque eu acho que fica óbvio que ele não estava escrevendo só para judeus, ele estava escrevendo para gentios. Eu agora não lembro porquê, mas tem diversas coisas que não fazem sentido se ele estivesse escrevendo para judeus da dispersão. Eu acho que ele está escrevendo para membros da igreja, não apenas judeus. Então, ele está simplesmente usando uma figura de imagem, uma analogia, uma comparação. E até o capítulo pequeno eu acabei, e a gente não cantou, e eu acabei indo muito tempo, me perdoe. Semana que vem é para os irmãos lerem o livro todo, de uma vez por dia, no mínimo 4 dias. A gente discutir mais uma vez terça que vem. E até aqui eu só ouvi uma sugestão para o próximo livro. E essa sugestão foi o livro de Atos. Agora, Atos é um pouco comprido demais, a gente teria que talvez pegar uma parte, dá para fazer. Mas será que a outra pessoa tem algum livro que gostaria de estudar? Eu tenho várias sugestões aqui, mas talvez algum irmão tenha alguma coisa que está doido para estudar. Ou não querem mais fazer isso? Eu acho que o Filipenses, que é um livro pequeno também, né? É um bom livro. Eu não tinha anotado Filipenses, eu vou anotar aqui. Eu não vou abrir a minha boca, que eu já falei uma vez. Também gosto de Filipenses. Eu vou com Filipenses. Eu tinha pensado em alguma coisa do Antigo Testamento, como Esther ou Ruth, ou até um dos profetas pequenos, né? Amós, Malaquias, Zacarias. Outros livros do Novo Testamento que são curtos, Colossenses, 1 Timóteo, são 6 pequenos capítulos, 1 Tessalonicenses são 5, alguns versículos. Mas se os irmãos estão unânimes em Filipenses, 4 capítulos, dá para... A gente não estudou Filipenses recentemente na igreja? Não? Eu gostaria muito de estudar a primeira carta aos Coríntios, pastor. Primeira carta aos Coríntios. Eu gostaria muito, tinha muita curiosidade de fazer o estudo. Sim. Essa é 16 capítulos e... Então, dá para fazer, mas o que a gente teria que fazer é dividir em pedaços, né? Talvez principalmente o capítulo 12 e o 14, eu tinha muita vontade de estudar. Daria para fazer 12 a 16. Ou 12 a 14. Esse capítulo aí. Não entendi? O José Aldo já é formado nesses capítulos que ele está falando aí. Não, é por isso que eu queria mesmo estudo, para aprender sobre. Tá, eu estou anotando aqui, depois os irmãos vão decidir, porque
Nós podemos fazer Filipenses primeiro, depois 1 Coríntios, 12 a 14. A gente, pastor, podia começar em Gênesis e ir até Apocalipse enquanto Jesus não volta. Amém. Eventualmente a gente pega todos, mas esse estudo é isso mesmo, para a gente... Estou estudando com o Tiago. Eu queria estudar Gênesis. Eu queria estudar Gênesis. Eu pensei em fazer Gênesis 12 a 22. Mas aí eu comecei a olhar o número de versículos. Rapaz. Eu ia me contentar com os primeiros. Quê? Eu ia me contentar com os primeiros capítulos. Esse pastor já vai ficar dando ideia aí. Vai chover livro para a gente estudar, hein? Eu acho que o melhor livro para a gente estudar é Judite. É um livro apócrifo para quem não conhece. Isso. Quem vai levar